Olá malta e sejam bem-vindos a um novo vídeo. Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Eu hoje venho-vos falar um bocadinho do meu mês de janeiro em livros. Portanto, vamos falar um bocadinho das leituras que eu fiz em janeiro e dos livros que eu comprei em janeiro e as minhas leituras atuais. Neste momento estamos em fevereiro. Espero que gostem e vamos a isso. Portanto, eu no mês de janeiro li 5 livros. Vou falar-vos um bocadinho sobre eles. Eu li Shallow River, da autora H.D. Carlton, e ela escreveu A Sombra de Adeline, A Caça por Adeline, A Dor que Fica. Pronto, ela escreveu uma tonelada de livros e eu não dei pontuação ao livro porque, como Dark Romance não é um género que eu leia regularmente e não é um género que eu aprecie por aí além, eu decidi não dar pontuação nenhuma ao livro, porque lá está, eu sinto que a minha pontuação ia ser, se calhar, injusta se nós avaliássemos o livro sendo um livro de Dark Romance. Eu sinto que é bem confuso o que eu estou a dizer, mas pronto. Se fosse um romance normal, eu avaliaria o livro de acordo com os padrões que eu tenho de ler romances. Como eu não tenho padrões de leitura para Dark Romance, eu não faço a mínima ideia se o livro é um bom Dark Romance ou não, percebem? Portanto, eu decidi não avaliar. Portanto, este livro, sendo um livro de Dark Romance, tem bastantes trigger warnings e eu recomendo irem pesquisar se quiserem ler-se. Portanto, tenham em conta os trigger warnings quando forem ler o livro. É uma leitura que eu não recomendo a quem é menor de idade, portanto, quero desde já deixar isso bem claro. Nós temos então a River e ela vem de Shallow Hill, que é uma cidade gerida por este barão da droga, enfim, ele manda nisto tudo. A River decide sair de Shallow Hill para ter uma melhor vida e ela vai para a universidade e conhece o Ryan e ela acha que ele é o grande amor da vida dela, que ele é o homem perfeito. No papel ele é, na realidade ele não é. Portanto, ela acaba por ver-se envolvida nesta relação altamente tóxica e vocês conseguem, enquanto estão a ler, ver os sinais todos que são problemáticos numa relação. E então é muito frustrante vocês estarem a ler e ela fazer coisas e vocês estão tipo, mas sai daí, porque é que tu não sais daí? É um livro que vos vai fazer sentir muita raiva e depois ela vai conhecer os pais do Ryan, eventualmente, e nesse jantar ela conhece o Mako, que é o irmão do Ryan, e ela vai desde logo sentir alguma coisa por ele, mas ela está tipo, se o Ryan te odeia, eu também te odeio. E então cria-se aqui esta história Enemies to Lovers. Ao mesmo tempo que temos a relação tóxica e abusiva da River e do Ryan, também vamos ter uma investigação de uma série de assassinatos e o Mako é detetive, o melhor detetive, e então ele está a investigar estes casos de mortes e está a tentar descobrir quem é o assassino. E então estas duas histórias vão acabar por se interligar. Também não quero estar a dar muitas informações para o caso de vocês quererem ler. Eu já percebi que Dark Romance não é para mim, portanto eu tenho curiosidade em ler outros, mas eu sinto que não vai chegar lá, estão a perceber? Por mais que eu queira dar uma oportunidade ao Dark Romance, não é uma das coisas que eu mais me sinto atraída por, estão a perceber? Portanto sim. Depois eu li Shy, do Max Porter. Eu queria muito ver o filme da Netflix, que é o Steve, que é protagonizado pelo Cillian Murphy, e o Steve é uma personagem que aparece no Shy, e então eu queria ler antes de ver o filme, e pronto, foi uma leitura ok, acho eu. Eu gostei do facto do livro ter vários estilos, por exemplo, tipo assim, ele vai tendo vários tipos de fonte, itálico, normal, enfim. E eu gostei dessa mistura porque basicamente cada forma de texto equivale a um momento específico. Podem ser pensamentos, passado, presente, pode ser uma narração, enfim, é confuso nesse aspecto, mas eu sinto que isso acabou por trazer um bocadinho mais à história, porque o Shy está nesta espécie de escola para pessoas que têm dificuldades
mentais, e então nós, quando estamos a ler, o facto de ter estas formas diferentes de escrita e vários textos acaba por nos pôr mesmo na cabeça do Shai. Nós percebemos a confusão que é a vida dele e os pensamentos dele, então eu gostei muito desse aspecto. De uma forma geral, eu gostei, acho que conseguimos perceber as mudanças na adolescência de uma forma diferente. A relação do Shai com a mãe e com o padrasto, acho eu, não é propriamente a melhor, então temos estas dinâmicas entre ele, a família, ele e os colegas, ele e o professor, ele e a terapeuta, e então é muito fixe vermos estas dinâmicas todas, mas lá está, não foi das melhores coisas que eu li, mas fico feliz por ter lido. Depois eu li People We Meet on Vacation. Eu demorei um mês a ler este livro. Eu estava super entusiasmada para ler o livro, para ver o filme na Netflix, mas este livro sugou-me a alma. Eu estava a ver, sabem, eu não acabei o livro acabou comigo e não foi de uma forma positiva. Eu acho que eu gostei das personagens. O que mais me afetou foi a quantidade de descrição que o livro tem. Eu percebo que o livro seja um livro de viagens e que a Emily Henry nos queira pôr no ambiente do sítio onde eles vão, mas é bem tipo, epá, basta. Eu não quero saber que o gelo está a derreter no teu copo e que está um calor, tipo, tu podes-me descrever isso em três palavras e tá bom, eu não preciso que me descrevas exatamente tudo ao pormenor. Estão a perceber o que eu quero dizer? Então o livro ficou chato. O que eu mais gostei foi, gostei muito das duas personalidades, da Poppy e do Alex, e as declarações no final. As declarações de amor para mim foram o que salvou o livro, porque eu gostei mesmo muito, achei muito fofo. O resto eu passava bem sem. O livro fala-nos então da Poppy e do Alex, que eles conheceram-se na universidade, desde então têm esta amizade muito, muito forte. E eles todos os verões fazem uma viagem, os dois juntos. Independentemente se eles estão numa relação ou não, com outras pessoas, eles vão fazer esta viagem no verão. À medida que a vida vai avançando, eles acabam por começar a sentir esta faíscazinha que eles não querem admitir, que é amor. No entanto, nós não sabemos o que é que aconteceu, porque eles já não se falam há 2 anos. E então, a Poppy atualmente está bastante deprimida. Ela sempre adorou viajar, mas ela já não sente essa vontade de ir, já não sente felicidade em ir, e então ela tenta pensar o que é que mudou para ela já não gostar de fazer isso. Então ela percebe que é por causa do Alex já não estar na vida dela e ela já não viajar com ele. Portanto, ela decide contactá-lo e eles depois marcam um encontro em Palm Springs porque o irmão do Alex vai casar. E então ela, tipo, aproveita e está tipo, ok, vou viajar até Palm Springs, vou fingir que é a empresa que está a pagar tudo e vamos fazer umas férias como fazíamos antigamente. E então, quando estão a ler, conseguem sentir que há ali uma grande tensão e que há um assunto não resolvido. Portanto, como eu já disse, eu gostei muito das personagens em si, gostei muito das declarações de amor, mas todos os detalhes que não eram importantes eu dispensava e isso acabou por arruinar a minha leitura e eu dei a este livro 3 estrelas. E fui generosa, porque lá estás, as declarações de amor foram mesmo que salvaram e elas apareceram no final, elas conseguiram salvar, percebem? É um livro fofo, se é o melhor da Emily Henry, na minha opinião, não é, mas recomendo na mesma se gostarem de Friends to Lovers, livros que falem sobre visitar sítios. As personagens são muito engraçadas, elas são bastante diferentes e eu sinto que isso acaba por ser perfeito. Eu disse que tinha lido 5 livros, mas eu na verdade só li 4. O último livro que eu li foi o Rewind It Back e na verdade eu reli este livro e eu sinto que isso só fez pior. Eu sou obcecada com a Liz Tomford porque ela criou o Ryan Shea, que é a personagem masculina do Right Move. Eu no ano passado, quando li Windy City, não foi no ano passado que eu li, foi em 2024, eu fiquei completamente obcecada. Eu cheguei a ler os livros, tipo, num mês li todos. Li os 4 que ela tinha na altura e é das melhores séries, eu acho, de desporto, romance, sports romance, mas quando no ano passado saiu o Rewind It Back, eu sinto que todos os defeitos do livro eu meio que passava à frente, porque eu amo este grupo de personagens, estes amigos, esta found family, e então eu estava disposta a ignorar as coisas más que o livro tinha, só que quando uma pessoa relê,
não consegue não pensar nas coisas más. E então eu sinto que eu baixei a minha pontuação, passou de 4 para 3. No Her When It Back nós temos o Ryu, de Luca, e a Ali Hart. E basicamente eles conheceram-se quando eram pequeninos, porque a Ali foi morar para a casa ao lado do Ryu. Eles cresceram, foram se apaixonando, começaram a namorar e depois aconteceu uma coisa e eles nunca mais falaram. Passados 6 anos, eles acabam por reencontrar-se porque a Ali é a decoradora de interiores e o Ryu precisa de renovar a casa dele porque ele quer pôr a casa dele à venda. E então a vizinha dele fez uma renovação à casa e ele tipo, uau, a tua casa está incrível, dá-me o contacto. Vai saber e é a Ali que é chamada para redecorar a sua casa. Sentimos que há ali uma tensão porque eles foram muito apaixonados um pelo outro, foram o primeiro amor um do outro e então eles têm ali uma pequena tensão entre eles, mas vocês não sabem muito bem o que é que aconteceu. Essa faísca que estava adormecida, com o passar do tempo em que eles vão convivendo, acaba por voltar e eles têm de lidar com o passado, com os dramas familiares que eles têm, porque a mãe do Ryu não gosta, não quer que ele fale com a Ali. Então temos estas pequenas intrigas na história, ao mesmo tempo que o romance volta à superfície na relação deles. E é isto, se vocês quiserem. Eu não gosto de falar muito sobre a história porque eu não leio sinopses, ou então leio, mas é tipo assim, de alto, só para saber se é algo que eu vou gostar. Temos este grupo de amigos que, lá está, como eu já disse, eu adoro. É super fofo vocês lerem os livros por ordem, verem este grupo a formar-se, e eu recomendo muito, muito, muito. Claro que uma série há sempre uns livros que são melhores do que outros. Este livro... Eu quando li a primeira vez fiquei muito emocionada no epílogo. Também quando reli fiquei muito emocionada outra vez, porque lá está, é o último livro de uma série. Vocês estão a dizer adeus às personagens e pronto. Eu gostei do livro por causa disso. Agora, o romance para mim neste livro foi muito lamechas. Não sei, acho que precisava de um bocadinho mais de edição, percebem? Precisava que tirassem as repetições. Eu recomendo a série no geral, acho que é uma boa série, como eu já disse. Este livro não foi de todo o meu favorito. Falando dos livros que eu adquiri no mês de janeiro, alguns eu já tenho aqui, outros ainda não chegaram, porque eu comprei na Vinted. Portanto, eu tenho aqui a edição especial do Revolve, da Balcabra, que é então o terceiro livro desta autora. Eu comprei este livro aqui, que é o Better in Black, da Cassandra Clare, que são então 10 histórias de amor do universo de Shadowhunter. Alguns casais eu ainda não conheço, porque eu ainda não li tudo da Cassandra Clare, mas eu vi aqui o Will e Tessa e o Will e a Tessa são tipo o meu império romano no que toca a livros. Então eu vi o nome deles na capa e estava tipo, sim, eu preciso. Eu tenho muitas saudades de ler essa trilogia e não há nada como o Will e a Tessa, to be honest. Portanto, eu vi o nome deles e pensei, eu preciso disto, eu preciso de mais migalhas deles, e então eu comprei o livro. Depois eu recebi este livro, O Beijo do Amanhecer. Também me ofereceram este livro, O Escudo do Príncipe, da Cassandra Clare, que é mais um livro da Cassandra Clare para eu ler. A Bela e o Monstro, eu não ia fazer a coleção. Eu não ia, só que depois eu vi o Frozen e eu olhei para a capa, olhei para as edges e pensei, ok, vou ter de colecionar alguns destes livros, e então eu estive a fazer uma lista. Depois eu mandei vir da Vinted este livro, que é a edição especial do The Wolf and the Woodsman, da Ava Reed, que é então a autora do A Study in Drowning, e este livro na Vinted custou-me 13€ e eu fiquei doida. Eu mandei o preço só para testar as águas e quando a rapariga aceitou eu pensei, ok. Depois, também da Vinted, eu comprei a Starling House, que já saiu há bastante tempo, e eu comprei a edição da Illumicrate, super barata, tipo, lá está, com os portos chegou-me a 20€. Para terminar, eu ainda não acredito que este livro está em Portugal. Isto é um sonho. Estão a perceber? Isto é um sonho, ter este livro em português. Eu não tenho palavras, mas esta capa é tipo das melhores. Tipo, não tenho palavras para esta capa, to be honest. Eu sinto que esta está muito melhor do que a original. É surreal, sabem? É surreal tipo olhar e ver desrotina aqui em baixo e os textos
sem português. Tipo, é estranho. E agora, se calhar, posso-vos falar um bocadinho das leituras que eu estou neste momento a fazer para vos manter ao corrente do que vai acontecer no próximo mês de fevereiro. Portanto, eu estou a ler em leitura conjunta o último livro da primeira série da Elsie Silver, que é então A False Start. Vou a 55%. Este está a ser o meu livro favorito desta série. Eu sinto que desde o início o livro conseguiu cativar-me e eu amo um livro assim. Se vocês não quiserem ler todos, eu recomendo só ler este, porque vale mesmo a pena. E depois, eu queria ir ao cinema ver o Hamnet, só que eu tenho o livro cá em casa e eu pensei, eu não vou ver o filme sem ler o livro. Portanto, eu comecei a ler o Hamnet com esta capa horrível. Eu comecei a ler o livro na segunda-feira, hoje é domingo, e eu só li 70 páginas. Porque, por mais que eu queira ler rápido, este livro não deixa. Não deixa. Eu sinto que vou demorar o mês de fevereiro todo a ler este livro e eu estou muito triste com esse facto. E depois estava a pensar ler outro livro, ainda tenho de decidir. Também não é como se eu tivesse pouca escolha, estão a perceber? E é só uma questão de eu perceber que livro é que me está a chamar. E é isto, malta. Espero que tenham gostado. Partilhem comigo os vossos favoritos de janeiro. O que é que planeiam ler em fevereiro? Falem comigo. E espero que fiquem bem. Até nos vemos no próximo vídeo. Tchau!